Na conversa de hoje nós vamos trocar uma ideia a respeito do fungicida Abacus, esse fungicida que é da BASF, extremamente antigo, aí muito tempo o pessoal trabalha com ele em inverno e verão. Botei a luva porque sempre vai ter aquele sarna que vai incomodar, que eu estou mexendo com produto químico sem estar de luva. Pois então, olha só, Abacus. Abacus é a mistura de um triazol com uma estrobilurina. Mas antes de falar sobre ele, quem ficar nessa nossa conversa tem um risco muito sério, um risco de ganhar dinheiro, seja indiretamente para aquele que é um recomendante, é um agrônomo de campo que nem eu, ou seja para aquele que vai ser o usuário final, o produtor rural. Igual também, é lógico, ao José, porque nós também plantamos e, inclusive, trabalho com Abacus há bastante tempo. Agora, hoje é meio de maio, e nesse maio nós já começamos a pensar no manejo de inverno. Se tu olhar na bula do produto, depois eu vou abrir aqui, vamos discutir algumas coisas, tu vai ver que ele é piraclostrobina com epoxiconazol. Então é um triazol e estrobilurina estilo fusão, que eu vou comentar com ele que está ali do lado, estilo antigo Fox, estilo nós temos o Priori Extra, igual Bril, igual no sentido de triazol com estrobilurina. Quando tu vai olhar assim lá na teoria da faculdade, na fitopatologia, você vai ver, mas triazol com estrobilurina vai ter efeito sobre manchas, sobre ferrugem, sobre oídio, tudo isso está certo. Mas existe dentro dos triazóis os triazóis mais efetivos para oídio, que nós chamamos de oidicidas, existem os triazóis, por exemplo, mais eficientes para ferrugem, ou os mais eficientes para mancha. Tá, e o epoxiconazol, que está dentro do Abacus, ele se encaixa no quê? Eu diria que ele é um bom oidicida, tanto que no trigo nós usamos muito ele em trigo, normalmente numa dose aí perto de 380, 400 ml, às vezes um 350 quando está misturado com alguma coisa. Eu gosto dele realmente para o ídio do trigo, ou então nós trabalhamos com o Abacus, de certa forma, para trabalhar, trabalhamos no sentido de onde ele é bom. Ele também tem seu efeito interessante sobre ferrugem, falando de inverno, embora, para ser sincero, tudo esses que eu falei, para ferrugem de trigo, é muito fácil de controlar, sabe? Ferrugem da aveia às vezes sobra um pouco, a ferrugem do milho eu diria também é relativamente tranquila de trabalhar, porém, o que eu gosto de lidar com Abacus no inverno é pensando mais no manejo de oídio. Sou muito fã dele em relação a manejo de oídio. Peço para quem está acompanhando a gente aqui, quem já me acompanha no Instagram, que continue seguindo o José lá no Instagram. Quem não acompanha, abre o perfil, ou aqui embaixo nesse layout aqui do YouTube, eu vou acabar colocando para vocês também o nosso endereço do Instagram, onde há muito tempo a gente faz algumas safras, alguns anos nós fazemos postagens direto no Instagram. Eu estou migrando do Instagram e vindo um pouco mais para o YouTube. A ideia é também ter uma outra rede social que nós consigamos conversar um pouco mais para explicar um pouco de manejo de químico, manejo principalmente de grãos voltado ao químico. Mas, cara, para quem lida com lavoura sabe que você tem que pensar em adubação, tem que pensar em cultivar, em época e outras coisas mais. Então, para você que está chegando agora, clica aqui embaixo, dá uma curtida, se achou interessante, comenta. E falando de comentar, se tu tem dúvida, coloca ali que eu vou me dar ao trabalho, vou dar literalmente o respeito a vocês e vou estar respondendo esses questionamentos. E até é interessante essa devolutiva, porque muitas vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas, eu posso fazer dela um próximo vídeo para a gente voltar a conversar. Mas vamos voltar a falar do Abacus. O Abacus, sinceramente, a gente tem usado muito ele no inverno, igual eu já comentei para vocês, mais no trigo, mais numa cevada, não muito na aveia, mas nós usamos ele também na aveia. E no verão ele tem ido muito bem para o milho. Eu gosto de trabalhar com esse fungicida para a cultura do milho demais, mas demais mesmo. Normalmente numa primeira, numa segunda aplicação, enfim, depende do organograma de manejo que foi montado para esse produtor e da região, sempre vou falar de histórico, mas eu gosto muito dele basicamente em gramíneas. Não quer dizer que se tu olhar na bula, não vai ter registro para soja. Quer ver? Vamos sair daqui, ó. Eu estava com ela aberta, olha só, o Abacus, se eu vier aqui na bula, para soja ele tem registro para oídio, para crestamento, foliar, para mancha parda e para mancha alvo. Vejo muito pouco se falar em trabalhar com Abacus em verão. Eu mesmo faz bastante tempo. Provavelmente se eu acessar o FitoApp, FitoApp, para quem não sabe, é o nosso aplicativo agrícola. Nós temos um aplicativo agrícola de gestão, tem lá 130 e poucos mil hectares hoje no sistema. Se eu acessar ele, eu vou ver se o pessoal está usando para o verão, mas nós aqui usamos mais ele no verão em milho e no inverno em gramíneas.
Mas no verão, pensando em soja, apesar de ter registro, eu quase não vejo. Se a tua região aí for diferente, coloca aqui embaixo para mim. Mas o que eu vejo no verão? Eu vejo um outro produto da BASF, muito parecido, quase igual, vamos falar assim, só que melhorado, com um upgrade do que o Abacus, que é literalmente o Ativum, porque dentro do Abacus, lembra, epoxiconazol e tem a piraclostrobina. Eu tenho que falar da pira para vocês depois. E daí tem o Ativum, que vai ter o epoxiconazol, vai ter a piraclostrobina e mais o fluxapiroxade, que é a carboxamida da BASF, ou seja, um produto mais moderno. O Ativum eu vejo muito ser trabalhado em lavouras comerciais de soja, já o Abacus eu vejo pouco. E o que difere, falando, já que você fez esse comparativo agora, eu fiz um dizendo que ele é similar a outros produtos à base de triazol e estrobilurina, o que pode ter de diferença, assim, pensando em um manejo de Ativum ou de Abacus? Cara, os ativos são parecidos, mas as doses não. Se eu parar para pensar, por exemplo, o Ativum da BASF vai normalmente ser posicionado na dose de 800 ml por hectare. Enquanto, isso falando em grandes culturas, 800 ml por hectare. O Ativum da BASF, a concentração de epoxiconazol é 50 gramas. Então eu estou falando que está caindo 40 gramas de epóxi por hectare. Quando eu pego um Abacus e vou fazer no inverno, o Abacus eu trabalho normalmente com 380, esse 380 está botando 60, 61 gramas de epóxi, ou seja, quase 50% a mais do epoxiconazol, do triazol, do que tem no Ativum. Isso na dose comercial, ou numa dose de bula, que normalmente o pessoal tem trabalhado no campo. Pode dar muita diferença de resultado. Por exemplo, num trigo. Eu estou com trigo com oídio e eu basicamente trabalho com ele a 380, está me botando ali 60, 61 gramas de epóxi. Ou seja, maior poder penetrante, maior poder curativo. Quando eu vou para o lado do Ativum, se eu fizer o mesmo manejo, estou botando 40 gramas de epóxi, bem menos, 50% a menos quase, ou comparativamente o inverso, mas enfim, 20 gramas a menos, 21 gramas a menos de epóxi, ou seja, menor poder curativo se eu trabalhar com Ativum ao invés de trabalhar com Abacus. Mas significa que não dá de usar? Bem, pelo contrário, dá. E tem um lado positivo do Ativum, ele vem com a carboxamida, então quando eu estou assim, num trigo Toruc, ou num trigo que seja muito sensível à mancha, o 1403, ou num trigo que não é tão sensível, mas está em monocultura, que tem tendência a ter mais mancha, é melhor você estar com um fluxaperoxide na jogada que vai proteger também. Porém, isso também tem a ver com time. Vamos pensar assim, se dentro do Ativum ou dentro, eu devia ter pego o Ativum, mas dentro do Ativum ou dentro do Abacus, eu vou ter o epóxi, um está mais concentrado numa molécula curativa, que é o epoxiconazol, e um está menos concentrado numa molécula curativa, significa que numa situação de apaga-fogo, teoricamente é melhor trabalhar com o Abacus, tem mais epóxi, do que com o Ativum, a não ser que você vá a 1.200, 1.200, não sei quantas ml de Ativum por hectare para equivaler o mesmo tanto de epoxiconazol. E aí, lógico, você está entrando com o fluxaperoxide, vai dar melhor resultado de controle. Cara, se tu está me acompanhando até aqui, por favor, segue o canal, nos curte para dar essa devolutiva. Se puder comentar ou encaminhar para terceiro, é de grande valia. Inclusive, se tu está achando interessante esse assunto, vou deixar aqui também o nosso WhatsApp, o WhatsApp do escritório, pode entrar no perfil do canal, tu vai ter os nossos links também, você pode clicar por ali, cai direto no WhatsApp do escritório. Nós somos nós, a Fito, aqui quem fala com você é o José, mas a nossa empresa é uma empresa de consultoria, nós temos produtores assistidos, eu diria uma vez em todo o Sul, hoje em todo o Brasil, e nossos serviços são literalmente voltados à assistência. Temos campo de pesquisa, eu sou um produtor, nós temos o nosso laboratório de sementes de fitopatologia, então precisando da gente, da nossa consultoria, de um aplicativo de gestão ou de mais informações a respeito do Abacus ou do manejo químico, entre em contato conosco. Mas vamos lá, o que mais que eu posso falar em relação a isso? O Abacus, do meu ponto de vista, ele é um bom oidicida da própria BASF e tem preferência ao Versatis num apaga-fogo, mas eventualmente nós já fizemos ensaios aqui desde 2014, 2015, onde dependendo do ano a dose de 380 vai tão bem quanto os 700 de Versatis, certo? 750 de Versatis, que antigamente não era Versatis, aí tem que ir para outra conversa. O Versatis se chamava, o Fempropimorph da BASF chamava-se Corbel, estava demorando para lembrar, chamava-se Corbel, mas enfim,
De certa maneira, o Abacus ele é um bom oidicida, ele vai muito bem para ferrugem de trigo, vai muito bem para o verão, pensando em milho. E daí, se for para falar de soja, é aquilo que eu já comecei a dar uma ideia. Eu preferia ir com um ativo na jogada do que com o próprio Abacus. Se eu olhar na bula, tem uma situação interessante aqui na bula. Em algum lugar, não lembro onde é que eu vi, falava sobre efeito fisiológico. Sim, efeito fisiológico. Alguns produtos, alguns fungicidas podem dar esse efeito fisiológico. Um deles, dos produtos comerciais, é o Abacus. E aí, esse efeito é muito mais levado para o lado da pidaclostrobina. Aí não sou o cara mais correto, o cara mais capacitado a falar, mas é efeito na fisiologia que pode literalmente resultar em aumento de produtividade indiferente do controle de doenças. Se tu ficou até aqui, muito obrigado. Continua seguindo a gente, curte, compartilha, segue, comenta. Quem sabe a próxima dúvida pode ser a sua. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia estar trocando informações com vocês ao longo do tempo. Vamos melhorar, vamos colocar mais informação nesse nosso canal. Que um detalhe importante, se você me viu aqui, é o primeiro vídeo, e eu estou falando do Abacus e citei produtos da Basto, gente, não tenho bandeira com ninguém, não estou recebendo dinheiro de ninguém. Até, já que eu falei que substituía o Abacus volta e meia por Versátilis, falando do oídio, cara, a mesma coisa, eu posso falar de um milho, facilmente substituo o Abacus por um nativo, talvez por um Expro, dependendo da situação, ou se eu estiver falando do inverno, um Domark Excel falando em oídio, ou mesmo pensando numa ferrugem do trigo, também usaria Priori com tilt, com grande facilidade, só que pensar em ajustes de dose em momento de aplicação. Não há bandeira nesse canal, José não tem bandeira, ou melhor, José tem uma grande bandeira. A bandeira do José é a eficiência produtiva do produtor rural. Até a próxima conversa.